Fala aí, rapaziada, aqui é o Laco. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os técnicos de emergências médicas aqui nos Estados Unidos, EMTs, Emergency Medical Technicians, e os paramédicos, que são os paramedics, que trabalham aqui no sistema de saúde, né, o sistema de atendimento pré-hospitalar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então essas profissões não existem no Brasil ainda, né? Porém, talvez um dia eles sejam reconhecidos, né, e essa profissão exista. Porém, por enquanto não existe. Então eu vou explicar aqui pra vocês. Então, EMTs e paramedics tem aqui nos bombeiros, muitas instituições de bombeiros têm esses profissionais. E eu já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre os bombeiros, tá? Então, se você não assistiu, ainda assiste lá, para que você entenda o que eu estou explicando aqui nesse vídeo. E também existem várias organizações privadas e outras organizações públicas, como por exemplo aqui na região do Colorado, aqui na região de Denver, né? O Denver Paramedics são uma instituição de atendimento pré-hospitalar e apesar do nome também tem EMTs. Tá bom? Então quem são os EMTs? Então EMTs são profissionais que fazem um curso aí de geralmente 150 a 200 horas, né, de instrução, e eles aprendem o básico sobre o suporte básico de vida. EMTs têm uma quantidade limitada de medicamentos que eles podem administrar, geralmente não podem administrar medicamentos via intravenosa ou intramuscular, não pode, então basicamente nada que fure a pele, vamos dizer assim. Então, medicamentos que um EMT pode usar, por exemplo, né? Oxigênio, glicose, aspirina, nitroglicerina, epinefrina, sendo a epinefrina uma exceção, que é uma injeção intramuscular para quem está tendo um choque anafilático. Albuterol, que é um medicamento para quem tem algumas doenças respiratórias, condições respiratórias. Então tem aí, salvo engano, 7 medicamentos que o EMT pode usar, tá bom? Então, além disso, né, além de aprender a usar os medicamentos, então o EMT vai aprender a conhecer sinais de infarto, de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e diversas outras condições, né, que a pessoa esteja exibindo e que necessite um tratamento imediato, né, a pessoa não está conseguindo respirar o suficiente, então o EMT pode administrar oxigênio, pode ajudar na ventilação, né, que é o ato do ar entrar no corpo da pessoa. Então o EMT vai aprender tudo isso, né, na parte do trauma, como parar um sangramento, como estabilizar um osso quebrado, né? Que a pessoa quebrou a perna, como você estabiliza para transportar, como que você imobiliza a pessoa na maca para levar, né? E obviamente como obter os sinais vitais da pessoa, né? Respiração, pulso, a oxigenação da pessoa, né? O status mental da pessoa, a pessoa está alerta ou não, como que a pessoa está confusa, né? E várias outras coisas do tipo. E os paramédicos, né? Todos os paramédicos têm que ter feito o EMT primeiro. E os paramédicos são provedores avançados, né, na emergência. Então o paramédico pode usar muito mais medicamentos do que um EMT, podem intubar um paciente se precisa. Às vezes o paciente precisa de um acesso intraósseo, né, quando o medicamento ele é administrado através do osso da pessoa, então é basicamente uma furadeira que vai no osso da pessoa, o paramédico aprende tudo isso, né? Então o curso de paramédico demora aí de 1.200 a 1.600 horas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? E o paramédico está basicamente no máximo aí de quem trabalha no serviço pré-hospitalar, no atendimento pré-hospitalar, tá? E aí também tem paramédicos de voo, acho que seria a tradução, né? São chamados flight paramedics, que quando precisa, né, o transporte de um paciente a uma distância muito longa, um hospital específico para aquela condição da pessoa, por exemplo, o paramédico vai estar também provavelmente com nurse, a fly nurse, né, um enfermeiro de voo, para dar esse tratamento ao paciente e continuar o tratamento no voo. Então, basicamente, esse é o resumo das duas profissões. E por que eu decidi fazer o curso de EMT? Então, no meu caso, pessoal, foram alguns fatores diferentes que me levaram a fazer esse curso. Tá? Um dos fatores foi geralmente em acidentes aqui, ou quando alguém tem algum infarto, alguma outra situação grave, né, de emergência, normalmente a polícia chega primeiro do que todo mundo, do que bombeiro, do que o resgate, do que qualquer pessoa. Então a gente chega primeiro na ocorrência e muitas vezes a gente está lá por 2, 3, 5 minutos, 10 minutos até, dependendo do local, antes desses profissionais de emergências médicas chegarem. E muitas vezes o policial não sabe o que fazer. Durante a academia aqui a gente tem uma instrução básica, né, de parar o sangramento, de como fazer a CPR, né, só que bem básico. Então muitas vezes a gente está na ocorrência e não sabe o que fazer.
né? Então, um dos fatores que me levou a fazer esse curso foi esse, né? Para que eu possa iniciar de imediato ali um tratamento, poder salvar uma vida, né? E o segundo motivo foi o seguinte: a gente tinha aqui os Tactical Medics, né, na nossa SWAT aqui que eu faço parte. E eles eram dos bombeiros. Porém, esses bombeiros, né, que eram da minha cidade, acabaram sendo absorvidos por uma organização maior, né? Teve uma mescla aí. E essa nova organização basicamente não autorizou, né, os bombeiros, que são EMTs e alguns eram paramédicos, a fazerem parte da SWAT como Tactical Medics. Então a gente acabou perdendo 4, né, Tactical Medics da nossa equipe. E eu decidi fazer esse curso para que eu possa exercer aquela função. Isso foi no começo do ano passado que comecei a pesquisar como que eu ia fazer, né, tendo que trabalhar, né, o meu trabalho normal e fazer isso numas horas de folga, como que eu iria fazer isso. E foi logo quando o coronavírus chegou e muitas dessas instituições começaram a oferecer esse curso híbrido, né? Então, parte online, você mesmo na sua casa, e a parte prática pessoalmente, né? E depois a parte dos testes também. Então eu fiz com uma empresa chamada RC Health Services, que é baseada no Texas. Então me cadastrei, tem que mandar uma aplicação, mandar vários documentos. Acho que os requisitos eram no mínimo ter 18 anos, ensino médio completo, tinha uma parte de crimes, né, de não ter cometido crimes. Mas então, enviei todo o documento, fui aceito para começar o curso. Então eu fazia os cursos quando eu estava de folga, né? E como eu disse, o meu foi mais ou menos 200 horas. E quando eu comecei o curso, você tem, nesse que eu fiz, né, 6 meses para terminar o curso. Então você faz, se você quiser fazer 10 horas por dia, né? Se eu não estivesse trabalhando, eu poderia terminar o curso em, sei lá, um mês, em 20 dias. Porém, pra mim não dava, né? Então eu fazia aí em torno de 18 horas por final de semana, né? Basicamente. E eu terminei em basicamente 4 meses e pouco. Tiveram algumas coisas, lições de casa, né? Tive que obter os sinais vitais de 10 pessoas, decorar doses de medicamentos. Tive que decorar também vários termos médicos, né? Porque quando um EMT, né, tá indo pro hospital com o paciente, ele tem que ligar pro hospital e falar, ó, tô indo com o paciente assim, tá exibindo sintomas disso, a situação dele tá melhorando, tá piorando. Então o EMT tem que saber todos esses termos médicos, né, porque ele vai estar no telefone com o médico, né, enquanto tá indo pro hospital. Então tiveram as lições de casa, tudo mais. E depois que eu terminei a parte online, né, foram vários capítulos online, todo capítulo tinha um teste também para ser feito. E também tinham instrutores, né, que foram designados a vários alunos, né, cada instrutor acho que tinha 10 a 15 alunos, para tirar dúvidas e tudo mais. Então é um curso sério, né, com esses testes principalmente que eram bem difíceis, tive que estudar bastante. Então depois que eu terminei essa parte, eu fui fazer a parte prática lá no Texas, né, então tive que mostrar para o instrutor que eu era capaz de realizar todas. Tem uma lista, né, de várias coisas que você tem que fazer. Estabilizar um paciente que está sangrando, né? Parar o sangramento, estabilizar, quebrou a perna, como que você imobiliza, como que você retira uma pessoa do carro num acidente, mostrar como administrar o oxigênio, né? Como ligar o tanque de oxigênio, como conectar, como que você verifica se está funcionando ou não. Então foram vários testes assim, foram 3 dias dessa parte prática, né? Instrutor com instrutor, pessoalmente. E depois teve o exame prático nacional, né? Então os EMTs aqui, paramédicos, a certificação inicial é uma organização chamada National Registry of Emergency Medical Technicians, que basicamente faz o teste, né? Depois da pessoa fazer um curso, eles testam a pessoa e você tem a certificação nacional. Então a primeira parte é a parte prática, né? Ele fala, ok, você chegou na ocorrência, a pessoa diz que tem isso aqui está disponível para você, se você precisar de alguma coisa, você fala o que você precisa e eu vou dizer se é disponível ou não, se será feito ou não. Então é um cenário, né? É um cenário, tem um manequim lá, por exemplo. Se a pessoa está num acidente, caiu da moto, como que você trataria essa pessoa? Então você tem uma lista, né, que basicamente você tem que seguir na ordem. Tem coisas que se for fora de ordem você já falha aquele teste. E você tem acho que 2 ou 3 tentativas para passar nesse teste em dias diferentes, senão você tem que fazer o curso de novo. Então eu lembro que eu estava no hotel lá no Texas, né? Eu dirigi do Colorado pro Texas, umas 16 horas de viagem. E eu cheguei na noite anterior do teste, passei várias horas da noite praticando, né? Eu mesmo.
para conseguir passar. Aí passei na parte prática, né? E a parte escrita foi depois da parte prática. Depois que todo mundo passa na parte prática, você pode marcar a parte escrita. E o teste é bem difícil, ele é um teste que é adaptativo, então ele vai de 70 a 120 questões, dependendo de quantas questões você acerta ou erra. Então na parte de cardiologia, por exemplo, se eu comecei a errar muito, se eu errar 2, 3 questões seguidas daquilo, o teste vai me perguntar, vai continuar naquele assunto perguntando mais e mais sobre aquilo, para ver se eu sei mesmo o conteúdo ou não. Se eu acertar as 4 primeiras daquela, talvez ele já pule para outro, né, para vias aéreas e respiração, por exemplo. Então ele é um teste adaptativo e eu fiz mais de 1.500 questões, 2 aplicativos que eu encontrei de preparação para esse teste. Então eu fiz várias dessas questões, errando várias, acertando várias, e o que eu errava eu ia lá no livro para ver o que eu errei, né, revisando tudo. E no final acabei passando na prova prática também, na prova escrita também, desculpa. E a minha prova escrita parou nos 70 questões, que era o mínimo. E quando parou eu falei, meu, já era, falhei. Eu não vou conseguir passar. Certeza que eu falhei. Por quê? Porque o teste terminou abruptamente pra mim, né? Eu pensei, meu, errei tudo. Porque se parar no 70 significa 2 coisas. Ou você errou tanto que, mesmo se ele te perguntar mais 50 questões, né, pra dar 120, você já falharia, que já não tem chance de passar mais, ou você acertou muitas, né? No meu caso eu acertei muitas, só que na hora eu achei que eu tinha errado tudo, que não ia passar. Mas então, passei, depois de 2 semanas mais ou menos, eles mandam uma carta com seu certificado nacional, mandam também o patch aqui, né? Emergency Medical Technicians. E depois que eu terminei essa parte dessa certificação nacional, você tem que ter a licença estadual para poder atuar como EMT, né? Essa parte é só a certificação. Tem gente que faz isso aqui só para ter o conhecimento, né? Para não precisar trabalhar na área nem nada. E no meu caso, né, eu sou policial, eu fiz para poder exercer a função de Tactical Medic, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre como que foi esse curso, né, de SWAT Medic. Porém eu tive que obter a certificação, a licença estadual, né? De acordo com as regras do meu departamento, todos os Tactical Medics têm que ser licenciados pelo estado do Colorado. Tá? Então basicamente foi isso. E o que significa para mim? Que agora eu tenho esse conhecimento, né? Então já usei em várias ocorrências, na verdade, depois que eu fiz esse curso, né? Em 7 meses já usei várias vezes em ocorrências que chegamos antes dos profissionais que trabalham mesmo na área. E também facilita para quando chegam os profissionais, para eu passar a situação para eles. Então tudo que eu já fiz ali, eu passo para eles, ó, respiração tá isso, o pulso tá isso. Então a condição da pele da pessoa, né? Temperatura da pele, cor da pele, né? Se tá azulado, se a pessoa tá avermelhada na pele, se a pele tá molhada, né? Tá como se fosse suada, isso tem a ver com a circulação da pessoa, né? A perfusão do sangue. Então isso daí facilita muito para quando chegam os bombeiros, né, que são EMTs e paramédicos, onde eu trabalho, eles já levam isso em consideração, eles já não tem que gastar tempo fazendo o que eu já fiz, certo? Então basicamente é isso, pessoal. E se um dia eu quiser trabalhar como EMT, eu já tenho a certificação nacional e estadual, só deveria ir procurar um trabalho, né? Porém eu não quero fazer isso. Não foi esse o meu motivo. Porém é isso aí, pessoal. EMTs e paramédicos, espero que vocês tenham entendido. E uma coisa que eu esqueci, né? O valor do curso foi $1.499, porém tive mais gastos, eu tive que dirigir, hotel, tudo mais, né? Mas o curso em si, $1.500. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui, eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!